Se tem um tema que eu amo falar, seja em consultas, nas redes sociais ou seja lá com quem for, é sobre saúde intestinal. E é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Se você é uma pessoa que tem um pouco de nojo ou causa uma certa estranheza, eu sei que isso é comum, mas fica aqui no vídeo que a gente vai falar de um tema muito importante, que é observar as suas fezes. Sempre quando eu peço em consulta para os pacientes, para me mostrar, eu sempre mostro uma imagem, para me mostrar como geralmente as fezes, esse assunto sempre causa um certo grau de estranheza. Mas observar as nossas fezes revela muito sobre a nossa saúde e é um parâmetro muito importante que a gente precisa sim ter um cuidado a mais e ter uma atenção a mais. Por isso que no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a chamada escala de Bristol, que nada mais é do que algumas escalas sobre a consistência das fezes e o que cada uma delas nos indica. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ellen, sou nutricionista e aqui no YouTube trago mais informações sobre saúde, estilo de vida de uma forma leve, prática e acessível para que você que esteja aí me ouvindo consiga entender e aplicar isso de forma muito prática e fácil aí no seu dia a dia. Bom, gente, começando essa explicação para vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso, esse é um assunto realmente muito prático e muito visual, tá? A escala de Bristol nada mais é do que uma escala que consiste em 7 tipos, 7 consistências diferentes de fezes, onde a gente consegue identificar e, através disso, saber pontos que a gente precisa melhorar e cuidados específicos que a gente precisa ter. Eu vou colocar aqui na imagem os diferentes tipos e vou falar um pouquinho mais deles para vocês terem isso em mente. Começando pelos dois primeiros tipos, o tipo 1 e o tipo 2, que são os tipos de cocôs mais durinhos, de quem tem uma clássica constipação ou um intestino mais preso. O tipo 1 é um cocô que a gente chama de cocô de coelho, que é tudo em bolinha. É um cocô mais durinho que revela aí uma constipação, onde a gente precisa ter um cuidado a mais com fibras, com água e com outros cuidados voltados à constipação. Geralmente está presente em pessoas que têm então um consumo baixo de frutas, de vegetais e de alimentos mais neste estilo, tá? O tipo 2, ele é um cocô ainda assim mais durinho, mas onde ele não tá mais no formato de bolinhas separadas. Essas bolinhas, elas já estão juntas, mas mesmo assim indicam um intestino mais preso, um trânsito intestinal mais lento, aquela pessoa que faz cocô em uma frequência não tão boa, que passa ali vários dias sem conseguir ir aos pés. Esses dois tipos são clássicos de um intestino então mais preso e que necessitam de cuidados voltados para isso. Então, mais legume no dia a dia, mais fruta no dia a dia, mais água, mais movimento e uma série de outros cuidados que a gente pode ter voltado para a constipação. Eu gosto sempre de fazer um adendo, gente, nessa parte quando a gente fala de fibras. Muita gente ainda acredita que colocar mais fibras na alimentação é trocar uma bolacha normal por uma integral ou então um pão branco por um pão integral, quando na verdade a diferença de fibra nesses alimentos não vai ser tão significativa assim. E quando a gente já tem um quadro de constipação, a gente precisa voltar para alimentos de verdade, que a gente tem um teor de fibra muito maior neles, tá? Outro ponto importante quando a gente fala sobre isso é entender como está a digestão num todo. Muitas vezes essas pessoas também se beneficiam de uma dieta um pouco mais branda, com vegetais mais refogados, mais cozidos, que consegue também comer ali em uma quantidade maior e que vai representar realmente uma quantidade de fibra um pouco maior. Então vale a pena ter alguns cuidados desse tipo, se o teu cocô aí também geralmente fica entre um tipo 1 e um tipo 2. Continuando, gente, a gente vai para o tipo 3, que é um cocô que ainda traz um pouquinho mais de ressecamento, tem uma consistência um pouquinho mais durinha, mas mesmo assim é um cocô que não necessita de força para fazer, que tem uma frequência mais adequada também, mas mesmo assim é um cocô que fica com leves rachaduras na sua aparência. Esse tipo de cocô ele não é tão preocupante assim, porque ele já não indica uma constipação tão severa quanto os outros dois tipos. Mas aqui um ponto principal é redobrar os cuidados com a hidratação. É com muita frequência que a gente recebe pacientes com esse tipo de cocô que nada mais é do que falta de água. Então, esse é um ponto bem importante para se cuidar se você se identifica com esse tipo de cocô.
Depois disso, a gente vai para o tipo 4, que já podem gravar por aqui. Esse é o tipo de cocô ideal, que indica um intestino saudável. Ele é liso, não tem rachadura, sai com facilidade e o formato dele lembra uma salsichinha. Esse aqui é o tipo ideal, é o tipo que a gente precisa almejar, é o que a gente pode chamar de normal. Esse é um tópico muito sensível quando a gente fala de tipos de cocô. Se a gente perguntar para alguém qual é o teu tipo de cocô, provavelmente essa pessoa vai responder: ele é normal. Mas qual é o teu normal? O normal de cada pessoa pode variar. Por isso que utilizar a escala de Bristol, onde a gente consegue visualmente ter uma percepção sobre isso, é tão importante. Depois a gente vai para o tipo 5, que é um cocô que ainda não está líquido, mas ele já está mais pastoso, mas tem pedaços definidos. Ele não fica um cocô inteiro, ele fica em pedaços, mas também não é nada que lembre uma diarreia, por exemplo. Esse tipo de cocô, gente, ele é classicamente de uma alimentação que falta fibra, tá? Que tem um trânsito intestinal mais acelerado, que também não dá tempo suficiente para esse bolo fecal de fato se formar. Pode, em alguns casos, também indicar uma absorção de alguns nutrientes, por isso que é bem importante ter um cuidado com esse tipo de cocô também. Por fim, a gente vai para o tipo 6 e o tipo 7, que são tipos que indicam aí uma possível diarreia. No tipo 6, uma diarreia mais moderada, onde a gente tem um trânsito intestinal realmente mais rápido e que pode ter também uma absorção de alguns nutrientes e pode indicar alguma sensibilidade ou alguma intolerância. No tipo 7 é o tipo diarreico realmente, onde o cocô ele praticamente não tem uma consistência, ela é completamente líquida. E nesse caso, possivelmente a gente já tem um dano nesse intestino. Salvo casos específicos, onde a gente tem uma diarreia pontual por alguma questão, que também indica uma agressão para o intestino. Se você tem esses tipos de cocô, tanto 6 quanto 7, de uma forma frequente, é bem importante que você faça uma avaliação para entender o que pode estar causando isso. Porque, de fato, ter esses dois tipos de cocô com uma grande recorrência não é algo que seja normal e precisa, sim, de investigação. Bom, gente, no vídeo de hoje o que eu queria trazer de alerta é realmente isso. Olhe e observe as suas fezes. Isso é extremamente importante e fala muito sobre a nossa alimentação, sobre a nossa saúde em geral. Para além das consistências, a gente tem outros parâmetros também de cores e de frequências e de várias outras questões envolvidas com as fezes, mas que aí fica para um outro vídeo. De forma inicial, o meu conselho para vocês é que realmente vocês observem e mantenham um acompanhamento se vocês perceberam que as fezes de vocês não ficam sempre no padrão ideal, lá no tipo 4 da escala que eu mostrei para vocês. Se não ficar, busquem ajuda, porque isso não é normal, afeta a saúde de vocês e a qualidade de vida, e é muito importante que a gente tenha um cuidado com isso, porque tudo começa no intestino. O intestino fala muito sobre a nossa saúde e é muito importante que a gente tenha um cuidado com ele também. Beijos e até a próxima!